Então, eu gostaria, né, antes de passar a palavra para o doutor Ricardo, eu gostaria de fazer uma breve apresentação dele, né? Então, assim, como eu havia mencionado, na verdade, esse presente ele começou com o Enzo, né, que é através, né, da palestra do doutor Rubim, lá na AME de Cascavel, e aí o doutor Rubim foi quem nos aproximou, né, do doutor Ricardo, né? O doutor Ricardo, né, para quem o doutor Ricardo, o nome dele completo é doutor Ricardo Gandra de Bernardi, né? Ele é médico homeopata e conferencista internacional do ICEF, né? ICEF é Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, né? A gente conversava no início, né, antes de todo mundo estar entrando, né, o doutor Ricardo, ele é de Florianópolis mesmo, mora em Florianópolis, e ele também já palestrou em outros lugares, né, não só no Brasil, como em Londres, Lisboa, Boston, Milão, Auckland, Sydney e outras cidades também. E agora, pela primeira vez, né, ele está com a gente aqui no Japão. Então, é uma alegria muito grande, uma honra ter o senhor aqui conosco, né, que o senhor seja bem-vindo. Então, andei dando uma pesquisada, né, também o senhor é estudioso, né, das vidas passadas, desde 1970, e vem efetuando terapia regressiva há alguns anos, né? Também é autor de 11 livros no Brasil e 2 na Espanha. Né, o livro, acho que o livro mais vendido é o Gestação Sublime Intercâmbio, né, que foi o primeiro livro do senhor, né? Sim. Né, e aí, então, essa palestra, ela vai ter a duração mais ou menos de 1 hora, né, e aí depois a gente vai abrir para perguntas também, né, se o senhor tiver disponibilidade, mais ou menos com prazer. Minutos, tá? Então, eu passo a palavra para o senhor, que Jesus o ilumine nessa reflexão, né, então seja bem-vindo à nossa casa, tá? Ok. Grande prazer estar com nossos amigos do Japão e todos os demais que estão participando conosco. Gestação é o ninho da reencarnação. É um verdadeiro fenômeno de materialização de um espírito. Aliás, o mais fantástico fenômeno de materialização de um espírito é o processo gestacional. É o retorno à vida física, a continuidade de uma longa estrada de milhões de anos, como diz o Livro dos Espíritos, desde o átomo até o arcanjo, na pergunta 540, né? Então, nós vamos conversar sobre a gestação, a reencarnação e o aborto, se der tempo. Bem, aqui está o meu e-mail, se alguém depois quiser entrar em contato para conversar sobre alguma coisa, né? Estaremos à disposição. Bom, sigamos então. O que determinou que eu aceitasse o Espiritismo? Tem a ver muito com essa questão da reencarnação e da gestação. Eu tinha 13 anos de idade, muitos já conhecem essa história. 13 anos de idade, eu estava num colégio salesiano de Itajaí, um colégio de padres, né? Na aula de religião, o professor foi ao quadro negro, naquela época era quadro negro mesmo, foi ao quadro negro e escreveu a seguinte frase: amai os inimigos. Colocou Jesus, fez a citação tal. Eu era um garoto de 13 anos, eu fiquei muito intrigado com aquela história de amar os inimigos. Levantei o dedo, naquela época era dedinho, né? Ainda era pequeno. Levantei o dedo e perguntei: professor, seu padre, na realidade ele era um clérigo, chamar de padre era um elogio, porque ele não era padre ainda. Seu padre, por gentileza, você pode me explicar como é que é possível alguém amar um inimigo? Aí ele começou a repetir que Jesus falou e tal. Não, isso o senhor já escreveu, botou ali o capítulo, o versículo, já anotei aqui no meu caderno. Eu quero entender como e por quê. E ele continuou dando a aula, não respondeu. Eu me levantei, novamente disse: professor, por gentileza, o senhor quer me explicar como é que é possível alguém amar os inimigos? Ele assim: de Bernardo, sempre com suas perguntinhas assim inconvenientes, né? Você não está escrito ali? Não, mas eu quero entender. Aí ele não explicou e eu disse assim: eu vou dar um exemplo para o senhor entender melhor minha pergunta.
Entra um bandido aqui no colégio, mata todo mundo, era um guri, né? Mata todo mundo, o senhor fica escondido atrás da porta e depois você vê todo mundo, aquela sangueira, todo mundo morto e tal, e o senhor vai amar o inimigo. Aí a turma toda riu, né, claro. E o padre ficou vermelho, assim, e disse assim, ô menino, a sua resposta é o seguinte, você vai copiar o catecismo de castigo até o final do ano. Cada aula você vai trazer o que você copiou e eu vou conferir. Aí essa foi a resposta. Quando eu estava em casa copiando o catecismo de castigo, meu pai, que era espírita, perguntou, o que foi que você fez na escola para ganhar um castigo? Contei. Aí ele disse o seguinte, você quer saber como é que a doutrina espírita explica amar os inimigos? Eu pensei uma coisa e falei outra. O que é que eu pensei? Eu pensei, essa história de amar os inimigos já me deu problema que chegue. Né? Mas fiquei com medo de ganhar um segundo castigo, porque meu pai era muito severo, assim. Aí disse, não, eu tenho interesse em saber como é que a doutrina espírita explica, assim, amar os inimigos. Ele começou a explicar, posso copiar enquanto o senhor fala? Pode. De repente, eu larguei o lápis, fiquei de boca aberta e não fechei nunca mais a boca até hoje, porque ele começou a me explicar da seguinte forma, 2 inimigos estabelecem entre eles um vínculo energético, um campo de força, um fluxo de ondas, como se fossem ondas de rádio. E eles ficam ligados, presos um ao outro, seja por uma energia de medo, de raiva, de ódio, de apavoramento, seja o que for, estabelece-se um vínculo energético entre os 2 inimigos. Mesmo que depois da morte estejam em lugares diferentes, em campos, em colônias, em umbral, em lugares diferentes da espiritualidade, eles têm uma ligação energética. Eu perguntei, mas o que é que tem isso a ver com amar os inimigos? Ele disse, calma, filho, calma. Aí o seguinte, depois de um tempo, como permanece aquele vínculo, não tem como a tesoura cortar esse vínculo, o que acontece? A espiritualidade superior determina, através de um estudo, que um reencarne e depois o outro vai reencarnar, sabe aonde? Não tem a menor ideia. Ele assim, como filho dele, através de uma gestação, né, e ele vai aportar no templo desse lar, através do Instituto da Reencarnação, como filho. Eu disse, mas todo inimigo vai ser filho? Não, em alguns casos. E acontece, então, pelo esquecimento do passado, o que acontece? Ele não só perdoa o inimigo, mas ele começa a amá-lo. Meu Deus, que fofinho, a cara do pai, a cara da mãe, está com dodói e tal. Então, transforma aquele vínculo de ódio, aquela energia que os prendia, num vínculo de uma outra frequência vibratória, num outro comprimento de onda, num outro brilho, numa outra luz, e passam a ser pais e filhos que têm toda a oportunidade de se amar. Você entendeu como é possível amar os inimigos? Porque quem disse amar os inimigos foi mesmo que disse é necessário nascer de novo. Aí eu fiz minha escolha e comecei a me interessar realmente a estudar o espiritismo, também com um professor desse, né? Não era muito difícil, né? Que era meu pai. Bem, então vamos adiante. Então isso aí é só para contar como é que essa história... Bom, hoje em dia, depois de muitos e muitos anos, passados 13 anos, né, de idade, eu lancei em 1990, se não me engano, 91, lancei esse livro para a editora Interlitera, Gestação, Sublime Intercâmbio, que trata com detalhes, o que a gente vai ver aqui de uma forma sintética, todo o processo reencarnatório, a ligação do espírito reencarnante com a mãe, a troca de energias, dos fluidos, movimentação dos centros de força, dos chakras, enfim, tudo o que acontece, e todos os tipos de gestação em termos espirituais, né? E as interrupções, as consequências espirituais, conforme o tipo de interrupção também. Bem, então nós vamos rapidamente seguir aqui. Quem reencarna tem um corpo espiritual, também chamado de psicossoma por André Luiz, de corpo astral, de perispírito. Sabe quantos sinônimos tem? 176 sinônimos de corpo espiritual.
O que importa é o seguinte, o espírito tem um corpo espiritual. Estamos falando de espírito do nosso nível, de espírito de nível extremamente superior, já não tem mais nem corpo espiritual, mas foge muito da nossa realidade, são extremamente distantes já. A comunicação é quase impossível, né? Mas os espíritos comuns, como nós, já temos aqui, teremos lá um corpo espiritual. Esse corpo espiritual tem aparelhos, tem órgãos, tem tecidos, tem células, tem moléculas. Então, se nós tivermos ali à esquerda, em vermelho, né, o corpo físico, né, nós teremos aqui o corpo espiritual, ali está desenhado em azul. Entre eles, há uma estrutura que o fixa, molécula a molécula, chamada duplo etérico, ou corpo etérico, que é uma denominação que se encontra em vários livros espíritas clássicos, né, do século XX e XXI. Então, na literatura do André Luiz, do Emmanuel, da Joana de Ângeles, tal, fala no duplo etérico, ou corpo etérico, ou corpo vital, que é uma estrutura feita de energia vital, de fluido vital, ou prana, que liga a molécula, o corpo espiritual, o corpo físico. Então, nós vamos falar de alguém que está reencarnando, que tem esse corpo espiritual. Só nós encarnados é que temos o duplo etérico, que faz a ligação com o corpo físico. Quando a gente desencarna, já não temos mais, né? Aqui, com a letra E, está representado o espírito na sua essência, né, que não tem forma. E nós temos as estruturas principais ali, né? Então, como tem o corpo etérico ligando o corpo biológico ao perispírito, temos o corpo mental, que faz a ligação, que é um campo de força, na realidade é mais um campo do que um corpo, né? Um campo mental, que liga o corpo astral à essência espiritual. Então, essa é a divisão clássica que se encontra nas obras do André Luiz, com a evolução dos mundos, existe até um capítulo chamado Corpo Mental, né? E assim por diante. Bem, padrão vibratório do espírito. A entidade que vai reencarnar, ela tem um padrão vibratório. O que é padrão vibratório? Conforme o nível evolutivo do espírito que vai reencarnar, ele tem um grau evolutivo diferente, tá? E esse grau evolutivo dele, que se consegue através do desenvolvimento das qualidades éticas, através da moral, através da aquisição de virtudes e através do conhecimento. As duas asas da evolução, do grande voo da evolução, é a asa do conhecimento e a asa do amor, sinteticamente colocando. Então, para que o espírito evolua, ele desenvolve as duas características. Há espíritos que desenvolvem mais um lado do que o outro, né? Isso não é exatamente parelho, mas o que determina que o padrão vibratório do espírito seja diferente é o conjunto desse desenvolvimento da intelectualidade e do conhecimento associado às questões das virtudes da ética moral. À esquerda, vocês veem aí 3 esferazinhas que representariam estruturas infinitesimais do corpo do espírito mais evoluído. Vejam que essas esferas estão mais afastadas. Então, é um espírito menos denso, um espírito mais sutil. Quando o espírito é menos denso, mais leve, mais sutil, ele tem as moléculas mais afastadas, portanto, tem menos peso específico o corpo espiritual. À direita, vocês observam o seguinte, vocês observam que temos aqui as moléculas mais juntinhas e mais escuras, certo? Então, isso determina vamos ver agora o seguinte aqui. Onde é que eu clico? Aqui. Olha, observe aqui essas moléculas vibrando com velocidade, né?
e agora olha à direita ali as moléculas vibrando lentamente. Então, um espírito mais evoluído tem um padrão vibratório mais acelerado. As moléculas que compõem o seu corpo espiritual, corpo astral, elas vibram mais intensamente, então, de elevado padrão vibratório. Certo? Isso determina uma coloração, uma tonalidade, um brilho, uma luminosidade, uma sonoridade e um odor. Então, há espíritos que têm odor fétido, desagradável, né? São obscuros. E há espíritos que têm uma vibração belíssima, produzem uma luminosidade pela própria vibração, pela própria movimentação das moléculas dele. Então, são situações diferentes de espíritos que irão reencarnar, né? Bem, aqui nós estamos simbolizando o nosso planetinha, né? Planetinha Terra. A propósito, o Livro dos Espíritos diz que todos os globos do universo são habitados, inclusive Sol, Lua e tudo mais. Naturalmente habitados não por seres humanos, né? Por princípios espirituais em graus diferentes, desde o átomo até o arcanjo, né? Bem, então é o seguinte, a atração da gravidade sobre o corpo espiritual. Vocês pegam as obras clássicas espíritas, vocês veem o seguinte, que eles descem para auxiliar, descem próximos à crosta terrestre para atender espíritos mais densos, mais pesados, que vivem em planos trevosos, bem próximos à crosta terrestre. Por quê? Porque como o corpo espiritual é derivado do fluido cósmico universal, é matéria também, tem aparelhos, órgãos, sistemas, células, moléculas, etc., é matéria. Em outra dimensão, claro, mas é matéria. Então, sofre a atração da própria gravidade do nosso planeta. Tá? Então, os planos espirituais mais próximos à crosta são de espíritos mais densos, mais pesados, que sofrem até a ação da gravidade. E os planos espirituais mais elevados ficam extremamente distantes, né? E já tem a mínima interferência da gravidade, até níveis que nós nem mais podemos alcançar, né? Bem, então, o corpo astral, ou perispírito, ele tem peculiaridades diferentes, né? Em cada tipo de entidade. No futuro, os densos não conseguirão renascer na Terra. Nós estamos em mudança de nível planetário, né? A planeta Terra está saindo da fase de aquela classificação didática resumida, né, de provas e expiações, para ser guindado a um nível evolutivo maior, que é um planeta de regeneração moral. Né? Nós estamos nessa transição que vai levar provavelmente uns 1000 anos aí, né? Aproximadamente, esse processo de transição até se completar, né? Acreditamos nós. Por que os densos não mais conseguirão renascer? Olha, vamos exemplificar. Você está com um celular e com chaveiro no bolso aqui na Terra e você vai entrar no banco. Aí você esquece de tirar o chaveiro e o celular, aí uma sinetinha diz o quê? Vamos fantasiar. Você está muito denso, meu caro visitante do banco. Você está com uma densidade energética muito pesada, você não pode adentrar no nosso ambiente mais superior aqui. Livre-se do seu peso, das suas energias mais densas, deixando o chaveiro e o celular fora para que você possa adentrar ao nosso planeta banco. Né? Olha, guardadas as devidas proporções, é isso. Espíritos de densidade maior, muito pesados, não conseguirão mais sintonia para reencarnar aqui na Terra. Terão que se livrar desses pesos, senão eles serão atraídos magneticamente para outros astros mais inferiores, onde lá cumprirão suas missões. Vão até inventar a roda, provavelmente. Bem, então, vamos seguir aqui. Núcleos em potenciação. O Dr. Jorge André dos Santos, que tem vários livros espíritas fantásticos, psiquiatra do Rio de Janeiro, desencarnou há pouco tempo, foi um grande amigo meu, né?
eu tenho profunda admiração por ele, ele comenta o seguinte, ele comenta que cada moléculazinha, cada itemzinho do corpo astral, ele tem núcleos em potenciação, quer dizer, núcleos de energia que estão se desenvolvendo em potenciação. Então, aqui, ó, nós estamos representando aqui, cada núcleozinho desse são aquisições de experiências que o nosso espírito tem. Então, nós temos mais milhões de anos, menos milhões de anos, temos um conjunto de experiências maior ou menor. E cada núcleozinho desse, visto, se fôssemos ver num super microscópio eletrônico, tem milhares de nucleolozinhos. Então, quando Emmanuel dita o livro, por exemplo, há 2000 anos, ele diz, abri a porta, vi um vaso à esquerda com flores, Lívia estava trajando, está tudo gravado ali, né, nos nucleolozinhos de todas as experiências, e abriu a porta e tal. Nós temos dentro de nós todos os nossos arquivos de vidas anteriores, que podem estar anestesiados, adormecidos, protegidos para nosso equilíbrio, né? Tanto no plano espiritual quanto físico, mas está tudo ali dentro. Então, nós temos trilhões, como nós temos aqui no corpo físico trilhões de células, nós temos trilhões de células no corpo astral, com infinitos quaquilhões e tudo mais, de nucleolozinhos que tem todos os arquivos de vidas passadas. Então, tudo isso está dentro de nós. Bem, material energético pobre nos espíritos medianos. O espírito mais atrasadinho, ele tem menor número de núcleos e de nucleolos, ou seja, ele tem menos experiência. Né? Um homem da caverna, por exemplo, um homem muito embrutecido, com muito pouco conhecimento, com muito poucas virtudes, ele tem muito pouco material energético. Né? Enquanto que um espírito mais evoluído, em todos os sentidos, olha, aqui está o núcleozinhos com pouquinhos nucleus, pouquinha experiência, né? Ele tem poucos trilhões de registros, né? Bem, vamos voltar a essa questão depois do conjunto de energias para ver a situação. A alimentação dos espíritos. Os espíritos se alimentam? Sim. Falando de espíritos comuns como nós, né? Se alguém for diferenciado aí, tal, se apresente e tal, né? Mas a maioria de nós chega lá e vai querer um suquinho, vai estar com uma fominha, né? Vai aceitar um suquinho dos pomares das colônias espirituais. O corpo espiritual é matéria. O corpo astral, perispírito, né? É matéria derivada do fluido cósmico universal, repetindo, gasta energia, porque anda, porque pensa, porque caminha. Né? Inclusive os espíritos deitam e dormem, né? Ficam cansados, dependendo do nível. Né? Então precisa repor energia. Claro que espíritos superiores, eles se alimentam do amor, da energia cósmica, através de uma prece. Provavelmente não será minha situação ainda lá, quando chegar lá. Né? Ainda não estou nesse nível de uma total serenidade, nenhuma preocupação, nenhuma dor, nenhuma dificuldade. Não. Então, nós temos gastos energéticos pela própria movimentação, né, pelas próprias atividades, e tem que se repor energia, porque há um desgaste energético e tem que repor isso. Né? E essa reposição é conforme o tipo de entidade espiritual. Olha, isso não teria nada a ver, isso não, está havendo uma repetição de som aí, não sei porquê. Isso não teria nada a ver com um espírito que se manifesta numa sessão mediúnica e está com fome. Aí alguém erradamente, equivocadamente, vai ali na cozinha, pega um copo de leite, dá para o médium para que o espírito se alimente. Não, isso é absurdo. Entende? Você oferece para a entidade espiritual, ideoplasticamente, uma forma pensamento, onde se cria um copo de suco de laranja ou de leite e oferece para a entidade que está em desequilíbrio e está desesperada com fome. É claro que tem pessoas que dizem, não, você já é um espírito, você não precisa mais comer e tal.
eu prefiro fazer a forma mais objetiva e no meu ponto de vista, mais caridosa, né, meu ponto de vista, né, dizendo o seguinte: meu querido amigo, olha, enquanto nós vamos conversar aqui, está chegando um amigo aqui nosso espiritual, que está trazendo um delicioso copo de suco, e diz: ai, graças a Deus, tá, toma esse suquinho enquanto escuta a nossa conversa, né? Então, ideoplasticamente é feito. Mas, voltando aqui ao assunto, o espírito que não quer reencarnar, tá? Imagine o seguinte, chega uma entidade espiritual e diz: não, eu não quero reencarnar, eu sei e aprendi com vocês aqui que eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher? Sim, tem. Eu não quero reencarnar, estou muito bem aqui. Essa história de nascer, usar fralda de novo e tudo mais, naquele lugar ali, com aquele pai, de jeito nenhum. Com aquela mãe que usa droga e não sei mais o quê, Não. Eu não quero reencarnar. Eu tenho livre-arbítrio, eu quero que respeite meu livre-arbítrio, eu não quero reencarnar. O que acontece com ele? Há um desgaste energético do corpo astral, aquelas moléculas que vibram, não tem como repor mais a alimentação depois de alguns anos. Então, há um desgaste energético progressivo. E o espírito entra em torpor, sonolência e morre. Não, porque ele está no mundo espiritual. Né? Ele entra numa sonolência, ele automaticamente é preparado para uma reencarnação automática e compulsória, no sentido amoroso, mas é compulsória, porque é inevitável. Então, pelo próprio desgaste energético do perispírito. Com o intervalo de tempo entre as reencarnações, olha à esquerda ali uma Joaninha, que bonitinha Joaninha. Se você, sem querer, pisa na Joaninha e ela desencarna, coitadinha da Joaninha, continua existindo, porque o princípio extrafísico, o princípio espiritual dela, que seria o espíritozinho de Joaninha, né? Chama-se princípio espiritual, sobrevive. Acessa a dimensão extrafísica, o mundo energético, o mundo astral, e ela rapidamente é atraída, esse princípio espiritual, para o óvulo de Joaninha, ou de uma espécie muito próxima, né? E continua o seu processo evolutivo. Amealhou experiências, arquivou nos seus arquivos energéticos, e isso vai estimulando ao DNA novas mutações e o desenvolvimento da própria espécie, e transformação em novas espécies. Ali está um cachorrinho, né? Deve ser um beagle. Esse cachorrinho já não é como a Joaninha, que permanece pouco tempo na dimensão extrafísica, pode permanecer mais tempo, pode ser mantido por mentores espirituais, por equipes especializadas, mantidas, às vezes, anos no mundo espiritual, nas comunidades astrais, cuidado por seus donos, por as pessoas que os amam, ou por próprios estudiosos da espiritualidade, que vêm acompanhando o desenvolvimento e estimulando, inclusive, mutações genéticas nas espécies também. Aliás, André Luiz fala que, quando os dinossauros fisicamente desapareceram aqui, no livro Evolução dos Mundos, fala que foram mantidos em comunidades astrais, sendo trabalhados no perispírito deles, o tipo de perispírito correspondente, né, do dinossauro, para mutações genéticas e renascerem em outros astros, ou, eventualmente, aqui na Terra, com algumas modificações. Né? Então, eu vou teorizar, essa informação agora é teórica, a seguinte, anterior não. Talvez o elefante descendente do dinotério, descendente do mamute, seja um desses exemplos que foram trabalhados lá nas mutações genéticas. Isso é uma conclusão teórica. Seguindo aqui tem dois espíritos. Esse do meio aqui, ele tem um campo energético menor, ele tem um padrão vibratório menor. Esse em azulzinho claro é um espírito com padrão vibratório mais elevado, tem uma luminosidade maior, tem uma coloração mais clara, emite uma energia muito mais bonita, para quem tem evidência, né? Esse do meio aqui, ele, depois de alguns anos, vai ter que reencarnar. Por quê? Porque ele não tem condições energéticas de se manter por centenas de anos na espiritualidade. Então, há um próprio desgaste natural. Enquanto que a entidade ali em azul claro
pode ficar 200, 300, 400 anos mais, dependendo, no plano espiritual, que se alimenta de amor, não mais de suco de laranja, dos pomares das sopinhas e tal. Esse já se alimenta de amor cósmico, e é um espírito de altíssimo nível evolutivo. Permanece centenas de anos na espiritualidade, talvez milhares até. Embora possa reencarnar rapidamente, se ele, assim, decidir juntamente com a equipe coordenadora. Bem, sintonia entre o espírito e a futura mamãe. Vamos agora à gestação. Ó, lá vem o nosso espírito lá. Observe bem que é o menino, porque é azul, né? Então, aqui está se estabelecendo o contato, a sintonia do campo energético vibratório do seu corpo espiritual com a futura mamãe. Ele já está em processo de miniaturização do perispírito, porque o corpo espiritual, que tamanho tem o corpo espiritual? Olha, quando a gente vê na estação mediúnica, meu pai tem 1,70 m, minha mãe tem 1,60 m e pouco, né? Então, o corpo espiritual tem aproximadamente o tamanho do nosso corpo físico aqui, né? O espírito não tem tamanho de um dedal, nem tamanho de uma casa. Ele tem um corpo espiritual do tamanho semelhante ao nosso aqui. Só que esse corpo espiritual vai ter que caber no bebê de 50 centímetros. Então, há uma miniaturização do corpo espiritual. Tá? Nós vamos ver em seguida, para a redução da vibração das moléculas, que reduz o tamanho para encaixar no bebê. Então, aqui está havendo sintonia. Neste momento, a mamãe começa a sentir a vontade de ter um filhinho. Ela não engravidou ainda. Tá? Então, ela começa do papai, né? Ah, que bom, queria ter tanto um outro filho. Assim, meu Deus, nós já temos 3. Ela assim, mas são 2 meninos, uma menina. Eu queria, né, tanto ter mais um outro filho e tudo mais. Aí ele, pois é, né? Vamos pensar no assunto. E a entidade já está ali, já sendo preparada, geralmente adormecida, onde estabelece a ligação com toda a psicosfera da mamãe. Observe aqui, toda a psicosfera da mamãe está recebendo o influxo energético da entidade espiritual que inconscientemente, comandada pela equipe do Ministério da Reencarnação, né, está estabelecendo esse contato aqui. Bem, aqui nós estamos representando a psicosfera da mãe, né? Aqui dentro nós estamos representando o chakra genésico da mamãe, e lá dentro o óvulozinho, né? Então começa a haver uma interação energética. As energias, que são os fluidos, né, do reencarnante, sintonizam com o chakra genésico materno e buscam o fluido vital do óvulo. Bem, o óvulozinho é a célula que a mamãe vai fornecer, né? Na realidade é uma oosfera, um ovócito de segunda ordem, quer dizer, um ovócito de segunda ordem, mas vamos chamar de óvulo. Então, ali está, no fluido, existe um campo vibratório, um prana, uma energia vital, uma bioenergia no óvulozinho, que vai atrair as energias do espírito reencarnante, né? Bem, essa interação energética, então, ela que se fazia antes com toda a psicosfera da mamãe, ela vai se concentrando na região do chakra genésico, vai se aprofundando, se concentrando ali. Ela vai se aprofundando ali. Tá? Então, são passos seguintes do processo reencarnatório. Bem, o óvulo, que é um ovócito de segunda ordem, aqui embaixo está marcado, um ovócito de segunda ordem, o fluido vital do óvulo, que toda célulazinha tem fluido vital, tem energia vital. Essa energia vital vai fixando as energias do reencarnante. Então, vai como que magneticamente atraindo, porque é uma estrutura própria para o processo reencarnatório, né? Bem, aqui nós estamos representando o chakra, o centro de força genésico, né? O chakra é a palavra mais antiga que deu origem, né? Com respeito aos criadores, os descobridores, usamos também o chakra, né? Então, esse chakra genésico, ele tem 4 campos de força.
que são chamados 4 pétalas ou 4 pás. São 4 campos de força. Ele geralmente tem tom alaranjado, tom alaranjado avermelhado, né? E então esse chakra da mamãe está aqui, ó. Então, aqui em azulzinho, essas setinhas aqui, são as energias do reencarnante. Então, o espírito que vai reencarnar, ele vibra e as energias dele vão sendo atraídas pelo chakra genésico. Chakra em sânscrito quer dizer roda, né? Então ele tem um movimento, tem uma semelhança de uma roda, mas ele gira, ele vai girando, e essas energias aqui, o chakra genésico vai enviando para o óvulo, na realidade, para o fluido vital do óvulo primeiro, tá? Aqui está, no centro aqui, o óvulo, essa esferazinha aqui, ó, estão vendo aqui, né? Tem o óvulo, aqui está o fluido vital do óvulo. Então, as energias do reencarnante passam pelo chakra genésico, são enviadas para o fluido vital do óvulo, e o óvulo agora está envolvido pelas energias do reencarnante. Ela ainda não engravidou, certo? Bem, o óvulo, que na realidade é um ovócito de segunda ordem, né? O óvulo é envolvido e magnetizado pelas vibrações do reencarnante. Olha só que coisa linda, eu acho. Então, aqui está o óvulo vibrando, olha só, está vibrando, está irradiando as vibrações do espírito reencarnante. Ainda não houve nem a fecundação, mas esse óvulo aqui está brilhando, está irradiando, está expandindo, está reproduzindo o campo energético vibratório da entidade reencarnante. Então, ele está recebendo aquele banho de luz, aquele banho de energia, expressando todo o conjunto de experiências desse espírito, né? E o que é que isso faz? O óvulo está impregnado do comando energético do espírito que inconscientemente está transmitindo para ele. A escolha do espermatozoide. O espermatozoide, cujos genes vibram na mesma frequência de energia, é atraído. O merecimento ou a necessidade é a mesma coisa, cria no óvulo a frequência que atrai exatamente aquele espermatozoide, que no nosso caso aqui vai ser um menino, porque o espírito, na essência, não tem sexo, mas o corpo astral tem polaridade energética. Ou alguém confunde o Bezerra de Menezes com a Joana de Ângeles? Não tem como, né? O Bezerra de Menezes é um espírito de corpo astral masculino, a Joana de Ângeles é o espírito de corpo astral feminino. Eu não consigo confundir a minha mãe desencarnada com meu pai, não tem como, né? Mesmo porque minha mãe é toda engraçadinha, toda feminininha, meu pai lá usa um bigodão e tal, né? Eles participam da sessão mediúnica que eu coordeno. Então, são espíritos com características energéticas, vibratórias, de polaridade masculina e feminina. E pode, eventualmente, ter que reencarnar no outro sexo, uma situação especial, né? Mas, normalmente, segue uma sequência. Bom, esse é um outro assunto mais amplo para se discutir, né? Mas aqui, no caso, o seguinte: o espírito que vai reencarnar vai permanecer no mesmo sexo, transmite aquele conjunto de vibrações e atrai o espermatozoide com milhões de genes, com todas as características que ele impregnou o óvulo e atraiu por sintonia dos 300 milhões de espermatozoides, exatamente aquele que é o que ele precisa, que ele merece, que sintoniza com as necessidades dele. O grande momento da reencarnação. Ali está o óvulo, ali está o campo energético vibratório do óvulo, seu fluido vital. Aqui em azul estão as energias do espírito reencarnante, né? E olha só quantos espermatozoides chegando, o óvulo não aceita. Julieta não quer nenhum dos seus pretendentes, né? Porque não tem a sintonia vibratória. Olha, eis que nesse momento surge lá à distância Romeu. Romeu, que fecunda e o óvulo aceita a fecundação. E olhem lá em cima o grande momento da reencarnação.
Quando o espermatozoide penetra no óvulo, há um conjunto de reações bioquímicas ali, uma verdadeira ebulição energética que facilita a mudança de dimensão e de sintonia com o campo energético vibratório do espírito reencarnante. Então, o processo da reencarnação começa no momento da fecundação, né? Ou concepção, que é sinônimo, né? Então, evidentemente, já há um espírito ligado a esse óvulo, a esse ovo agora, óvulo fecundado. Então, portanto, nós não podemos aceitar o aborto, já que já há um espírito com toda uma belíssima programação, muitas vezes anos de estudo, para definir onde, por que ele iria reencarnar ali. Miniaturização do perispírito. Olha, aqui está representado um corpo astral, né, perispírito, mesma coisa, e aqui tem umas moléculazinhas dele, que são trilhões e trilhões, que estão em vibração, e ele vai ter que encaixar num nenezinho. Então, há uma redução da vibração das moléculas, à medida que elas reduzem a vibração, elas se aproximam. É como você tem um vapor d'água, as moléculas de H2O estão expandidas, afastadas, aí você resfria e colhe, cabe num copo, aquele vapor que ocupava a sala inteira. Continua sendo a mesma água, só com vibração menor, reduziu a vibração e condensou. Então, o perispírito, ele reduz a vibração, por isso gera uma perda temporária da consciência, da memória, que fica guardada no inconsciente, mas continua sendo o mesmo corpo astral que está encaixando nesse bebezinho ali, né? Trocas fluídicas, trocas energéticas entre a mamãe e o espírito reencarnante. Aqui está o espírito reencarnante, como você pode observar o menininho, porque está de azul, né? Perdoem as brincadeiras, né? Então, aqui é o seguinte, o inconsciente pretérito da mamãe, ou seja, os registros de vidas anteriores da mamãe, tem registros aqui comuns com esse espírito, muitas vezes. Então, digamos que a mamãe tivesse tido, numa vida anterior, um acidente de trem e ter sofrido muito com o seu filho que faleceu ou que ficou com alguma lesão grave ali. Tá? Então, esse espírito reencarnante traz esse registro no seu inconsciente. Essa troca energética entre mamãe e filhinho, entre o espírito da mamãe, o perispírito da mamãe e o perispírito da criança, essa troca energética, essa ressonância com o passado, né, pode provocar enjoos. Enjoos agora não tem mais acento na nova ortografia, né? Pode tirar o chapeuzinho dali, eu esqueci de tirar, né, o acentozinho ali. Então, isso leva, às vezes, a enjoos. Claro que há enjoos, tem causas biológicas, tem questões orgânicas, né? Mas muitos enjoos, muitas sensações de enjoo na gravidez decorrem desse fluxo de energia, essas trocas energéticas entre os campos eletromagnéticos, energéticos do neném, do espírito, do corpo espiritual da criança, com da mamãe, por ressonância com o passado comum. Diferença de níveis vibratórios também determinam enjoos. Aí está sem o circunflexo. Olha só, veja essa vibração aqui, que o comprimento de onda longo, né, energias mais lentas. Agora, observem mais adiante, né, observe aqui, ó, comprimento de onda mais curto, energias mais rápidas, mais aceleradas, com frequência vibratória maior. Então, muitas vezes, a mamãe pode estar vibrando nessa de baixo e a entidade naquela lá de cima, porque tem um passado mais pesado, de um espírito não tão evoluído. Então, essa diferença vibratória pode determinar enjoos também. É uma outra causa espiritual de enjoos, tá? Lembro novamente que, não esquecer que há causas orgânicas também, né, que tem que ser tratadas e avaliadas. Mas estamos falando aqui no ponto de vista dos conhecimentos espirituais, né? Desejos da gestante.
3h14 da madrugada, ela bate o cotovelo no marido, assim, Alfredo, o que é, Joana? Ai, que vontade de tomar, comer, chupar um sorvete de abóbora. O quê? 3h14 da madrugada, você quer um sorvete de abóbora? Nem sei se existe sorvete. Ai, eu estou desesperada, uma vontade incrível de tomar um sorvete de abóbora. Gente, existe, tá? É claro que se o marido for legal, ele vai dar um jeito de já sorvete de abóbora ali, né? Nem sempre é possível. O que nós estamos colocando aqui é o seguinte, é que desejos da gestante são fenômenos que podem ocorrer pelo seguinte fato. Aqui está a entidade reencarnante, já dentro do útero materno, ou ela pode estar fora e está ligada ainda por laços fluídicos, mas ela pode estar adormecida também dentro do útero, né? O corpo espiritual dessa entidade que vai reencarnar aqui, ó, né? Essa entidade pode ter massas de energia que precisam ser retiradas. Por exemplo, ele tem ali um campo em desequilíbrio que não precisa expressar nessa encarnação. Então tem que ser filtrado isso. E o maior filtro que existe para isso é o chakra genésico. Então essas vibrações são captadas por aqui e, olha só, elas estão sendo drenadas. Essa massa de energias densas está sendo retirada num processo de limpeza energética. Acontece que um pouco dessa energia flui aqui dentro da estrutura energética da mamãe. E o cérebro capta, só que não tem registro. Não tem referencial. E o cérebro físico transforma isso em desejo de andar na grama de madrugada, enfim, qualquer outra coisa. Opa, voltando aqui. Então, o desejo da gestante existe e pode decorrer dessa absorção de energias, eliminação e drenagem. Então, um fenômeno muito curioso, muito interessante que acontece do ponto de vista científico espírita, né? Reunião de harmonização no lar. Reunião de harmonização no lar. Bem, ou evangelho no lar, né? Nesse momento aqui, onde o papai e a mamãe, juntamente com o espírito reencarnando, fazem leituras de um livro espírita, que pode ser ou não o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu prefiro um livro mais adequado para as crianças, com historinhas infantis, né? O que importa é que, nesse momento, há um fluxo de energia da espiritualidade que energiza a água, porque H2O é um dipolo energético, facilita a transfusão dessas energias, né? Essa água depois é distribuída ali. Então, fala-se em amor, em perdão, energias de alta frequência, isso beneficia o espírito que está reencarnando. Depois eu tenho uma historinha muito curiosa sobre a reunião de harmonização no lar. Nas perguntas pode me lembrar que eu conto depois. Um fato muito curioso. Bem, opa. Conceito de prece e suação. A prece não precisa ser algo decorado, mas deve ser algo de coração e de mente. Não é com os lábios, nem com as cordas vocais que se faz a prece. É com a alma, é com sentimento. Então, tanto quanto possível, que seja uma coisa natural, espontânea, um diálogo com a espiritualidade superior. Tá? Muitas vezes, uma imagem da natureza, pensarmos em flores, em estrelas, o sol nascendo, pensarmos com emoção, enviarmos flores para alguém, emitirmos uma prece, enviando formas, pensamentos de flores, essas energias chegam lá. Essas idioplastias chegam lá e são absorvidas. Então, há muitas formas de prece, né? Quando a mamãe está esperando o bebê, essa prece, essa energia, chega até lá e esse espírito
banhado de luz, né, recebendo esse fluxo energético. Estamos correndo um pouquinho por causa do nosso tempo. Histogênese orgânica. O crescimento embrionário recapitula arquivos que o espírito perpassou na evolução de milhões de anos desde as células primitivas. Então, o nosso embrião recorda todos os registros do perispírito das vidas passadas, desde as formas mais simples, onde o óvulozinho fecundado, uma célula única, como começou a vida na Terra, na água, no meio líquido, nos oceanos primitivos, passando por todas as etapas, que o perispírito tem esses arquivos e vai passando toda aquela recordação que fica impregnada no nosso corpo físico, em cada célula nossa física também. Então, fica todo o nosso histórico, fica registrado ali. Existe a transferência dos arquivos espirituais para um novo corpo biológico também. Tudo fica registrado em nós mesmos. Pode ter fotocópia na espiritualidade, mas o original está conosco. Então, aqui, a passagem desses arquivos vai se passando, né, e vai sendo arquivado nesse novo corpo físico. Nós somos escravos dos genes? Não. Mas são muito importantes. Então, o gene é um DNA, né? Aqui ele expressa uma característica, mas os campos vibratórios do perispírito e do corpo mental pode fazer com que esse gene tenha reduzido a sua expressividade. Então, eu posso herdar um gene para depressão, ou não há um gene de depressão, mas genes que favorecem a depressão, mas eles não se expressam porque meu perispírito não traz arquivos disso, meu mental não está sintonizado com isso. Então, a genética é uma tendência, mas quem comanda são as energias a nível extrafísico. Aqui outro espírito, outra situação, que tem o contrário, ele traz o gene do papai e da mamãe para o defeito, e o gene se expressa muito mais, porque o seu histórico sintoniza com isso, né? Há uma anestesia da consciência e da glândula pineal, quando se forma a glândula pineal. Quando a glândula pineal se forma, 3 meses de gestação, mais ou menos, o perispírito prende-se pelo chakra coronário à glândula pineal, que prende seu cérebro de bebezinho, de fetinho. Então, nesse momento, ele não consegue mais se lembrar de vidas passadas, conscientemente, claro, no inconsciente está. Mas ele não se lembra porque ele passa a pensar por cérebro de fetinho. Então, nesse momento que se forma a glândula pineal, ele não consegue mais se lembrar para a sua defesa espiritual, né? Para conviver num ambiente que ele não pode se recordar de algumas coisas. Então, é um momento importante a formação da glândula pineal. Aqui estamos representando um bebezinho de 3 meses intraútero. Quando pedi fazer desenho, esqueci de explicar, intraútero, botaram com fraldinha e alfinete de gancho ali. Mas é um bebezinho de 3 meses intraútero, tá? Então, há o véu do esquecimento, né? Aí ali está a glândula pineal, ali, aquela estrelinha, né? Formada ali, ligada com o chakra coronário, e o espírito está pensando está expressando ali. Bem, vamos rapidamente ver os tipos de abortos. Muitas vezes, há abortos que são aparentemente espontâneos, mas na realidade foram provocados mentalmente pela mãe, sob o influxo, a pressão do pai, a perseguição do pai, do avô e tudo mais, ou dela mesma, né, que recusa a gestação. Então, rompe essa ligação ali e o espírito se desliga e sofre bastante, né? Abortos espontâneos, em termos clínicos, que não são espontâneos, são provocados mentalmente pela mãe, são aparentemente espontâneos, ou provocados pelo espírito, que não quer reencarnar, tem pânico de reencarnar, tem pavor de reencarnar, recusa e rompe a ligação, né? Há abortos espontâneos, que são verdadeiramente espontâneos, que precisam para a reharmonização energética dos chakras. Vamos fantasiar aqui. Um espírito que foi um médico na vida passada e fez muitos abortos. É uma ideia, um exemplo só, hein? E a mamãe era enfermeira dele na vida passada,
que cooptava os clientes para que fizessem os abortos. Ora, os dois estão ligados a essa situação do aborto, está registrado no seu inconsciente. Isso lesa o seu chakra genésico, que passa a ser distônico, desarmônico, como diz André Luiz. E, para a reharmonização energética, faz-se necessário esse reencontro, onde ele tenta reencarnar. A mamãe, agora, a enfermeira do passado, né, tenta recebê-lo, e os dois não conseguem. Não é castigo, porque isso não existe. É o processo necessário de reharmonização energética. O chakra deles está desarmônico, desestruturado, e precisa passar pelo processo de drenagem energética expiatório para reequilibrar. Então, há um aborto verdadeiramente espontâneo para a tentativa de reequilíbrio e de reflexão do seu próprio inconsciente, né? Agora, existe também abortos que é embrião sem espírito. Existe desenvolvimento embrionário sem espírito. Veja Kardec, veja Livro dos Espíritos, veja a questão 356 do Livro dos Espíritos, 356. Assim, há desenvolvimento embrionário sem a presença de espírito. Isso me intrigou muito. Até que estudando mais profundamente a doutrina, no Evolução em Dois Mundos, um livro dificílimo, né? Eu acho, pelo menos, ali tem a explicação dos espíritos. O modelo energético... Alô? O modelo energético é dado pelo próprio perispírito da mamãe, que fornece um molde, e pelo desejo, o corpo mental da mamãe transmite o desejo e ao modelo perispiritual, e o embrião se desenvolve até um certo ponto, havendo depois um aborto espontâneo. Estamos quase no final. Abortos provocados. Uma doença congênita, a mãe e o pai recusam a gestação e pedem, solicitam, e a equipe médica faz o aborto. É totalmente contraindicado, né? Eu me lembro que eu tive, do primeiro casamento, eu tive 4 filhos, e o 4º filho, todos os outros irmãos estavam com rubéola. Então, havia aquela dúvida, e um colega até sugeriu que fizesse aborto. Eu disse, não vou fazer aborto, não. Vamos aceitar essa criança. Mas você sabe que ele pode ter um retardo mental, você sabe que tem problema cardíaco, pode ter problema encefálico por causa da rubéola, eu sei. Você vai gostar? Não vou ser hipócrita, vou ficar muito triste, não vou gostar, mas vou amá-lo do jeito que vier. Graças a Deus, né? Ele hoje é inteligente, tem 1,90 m, é professor de tênis, entende? Atleta, não tem nada, né? Mas se tivesse, era por uma razão específica, e era uma necessidade do espírito que tem que ser apoiado e respeitado, não vai se fazer o aborto porque tem uma doença congênita, né? E no caso de um estupro, complicado, né? Nas perguntas pode-se até detalhar mais um pouco. Mas, quem é o espírito que reencarna através de um estupro? Normalmente, é um espírito de exceção, porque é uma gravidez de exceção. Não há uma programação direta sobre isso. Quando há uma violência física, um estupro e ocorre uma gestação, o que acontece é que o padrão vibratório da violência ali gera uma atração, em geral, para um espírito desequilibrado, um espírito enfermo, que estaria obsediando aquela moça, aquela criança, aquela jovem, às vezes por uma encarnação inteira, induzindo a suicídio, a droga, enfim, uma série de coisas. Então, no momento que acontece a violência, que não foi programada espiritualmente, atenção, não foi programada, mas tendo ocorrido, as entidades superiores utilizam essa triste situação para encaminhar para a reencarnação essa entidade. Para quê? Para que ela seja perdoada, seja amada, ambos se perdoem e se amem, esquecendo o passado e libertando-a de um processo obsessivo grave.
né? Existem outras situações de espíritos que reencarnam, depois a gente pode explicar, né? Nessa situação. Então, se houver o aborto, o que acontece? A dor física que o espírito sente no seu corpo astral é intensa, é grave, porque ele é denso, geralmente. Ele tem uma estrutura densa, pesada, e sente a violência do aborto que é cometido. E isso aumenta muito o sofrimento dele e o ódio depois. Então, não resolve. Então, uma sequência de erros não se resolve com mais um erro, que é fazer um aborto. Mas depois, nas perguntas, a gente pode voltar ao assunto. Pílula do dia seguinte é abortiva. Não é recomendado. E a situação do anencefalo? O bebê é anencefalo, ou seja, só tem um pequeno parte do cérebro. É válido fazer o aborto? Vejamos o seguinte exemplo para nós encerrarmos a nossa exposição aqui, respondendo com a seguinte história, que é um fato real, que está no livro Gestação, Sublime e Intercâmbio, que vocês podem adquirir com a editora Intelitera, né? Amigos, João e Maria, nomes são fictícios, o caso é real. 9 anos casados, não tinham filhos, grande sonho deles terem um filho. Maria engravida, uma grande festa, uma grande alegria entre a família. Comemorações diversas. Até que um momento, no acompanhamento médico, o médico informa a Maria e ao João, meus amigos, tem uma notícia delicada para lhes passar. O bebê é anencefalo. Eles ficam chocados, ficam bastante tristes, e o médico oferece para eles fazer o aborto. Eles se recusam, pelo fato de serem espíritas, compreendem que aquela gestação tinha uma finalidade superior. Resolvem assumir a gestação. Ao parto, é extremamente dolorosa a figura do bebê, fica 86 horas na maternidade e desencarna. Eles voltam tristes para casa, sofrendo bastante, e depois, numa sessão mediúnica, muitos meses depois, João e Maria presentes, aí uma médium diz o seguinte: doutor Alfredo, vamos chamar assim, dirigente da sessão, doutor Alfredo, há uma entidade aqui, uma criança que deseja se comunicar. E o doutor Alfredo diz o seguinte: os médiuns deem a passagem psicofônica, o transe psicofônica, a comunicação. E a criança começa a falar com uma beleza impressionante. E diz o seguinte: papai e mamãe, eu estou aqui e vim lhes agradecer. Aí o doutor Alfredo pergunta: quem é seu papai e sua mamãe? Ali, João e Maria. E diz: mas eles não tiveram filhos, então de uma outra vida seria? Não, desta encarnação, desta vida. Eu sou aquele anencefalo. Tá? Eu vim agradecer ao papai e à mamãe os 9 meses de reunião de evangelho no lar, de harmonização no lar, as conversas maravilhosas que tiveram, as orientações espirituais, quando me mostrava os passarinhos, as flores, o nascer do sol, o mar, me falava sobre a natureza, sobre a beleza da vida, sobre a família, sobre o amor. Durante 9 meses eu recebi esse fluxo de luz, de energia e de amor. E graças a isso eu pude drenar para o meu corpo físico todas as minhas dificuldades. Hoje eu estou íntegra. Hoje eu estou normal. Hoje eu estou aqui no plano espiritual, recuperada. E disse o seguinte: meus mentores espirituais estão dizendo, eu posso dizer a vocês, reencarnarei como filha de vocês daqui a 1 ano ou 2. Se quiserem, meu nome é Shirley. Hoje, Shirley é uma moça, ela reencarnou como filha deles, e é formada, tem curso superior, né? E isso demonstra que realmente abortar um anencefalo não é válido,
porque é um processo terapêutico de drenagem expiatória do espírito. O Livro dos Espíritos admite que aborto só na questão 359, vocês vão ler em casa depois, por causa do tempo. Bem, eu pergunto a vocês, eu tenho mais 2 ou 3 slides, eu devo continuar ou oportunizamos as perguntas? Continua. Continuo? Certo. Consequências para a mamãe. A mamãe que faz abortos provocados, ela desequilibra o seu chakra genésico, e esse chakra genésico aqui em cima, esse chakra genésico aqui, ele passa a emitir ondas diferentes uma das outras, certo? São ondas desequilibradas, que atuam sobre o útero, sobre as trompas, sobre o ovário, de uma forma desequilibrada. Então, é o seguinte, a fecundação, que se daria aqui na trompa, aqui embaixo, nessa região aqui, a trompa faria movimentos para que o óvulo descesse para o útero, movimentos coordenados. Célulazinhas aqui dentro da trompa, aqui embaixo à direita, com cíliozinhos, varreriam o óvulo para empurrar para o útero, para que ocorresse a gestação normal. Como há um desequilíbrio do chakra genésico, essas célulazinhas que iam varrer o óvulo, elas varrem desequilibradamente. A trompa não se contrai de uma forma rítmica, e o óvulo estaciona. As células ciliares não varrem, e o óvulo estaciona no útero, não, na trompa, e dá uma gravidez tubária. A gravidez tubária dá aborto espontâneo. Então, ela semeou abortos, está colhendo abortos, não tem nada a ver com castigo nem punição, é um processo de desarmonização intrínseca do chakra genésico pelo livre-arbítrio, que lesou isso, e os mentores estão auxiliando para tratar, para auxiliar, para recuperar e tudo mais. E isso pode, inclusive, ser solucionado de várias formas, de tratamentos médicos e tratamentos espirituais. A trompa não encaminha o óvulo, está escrito ali embaixo, ele estaciona ali, dá gravidez tubária, e a gravidez tubária, como consequência, há abortos. O pai, se foi o indutor mental do aborto, acaba determinando lesões no seu chakra coronário, com tendências a desequilíbrios energéticos no cérebro, inclusive epilepsia. Está no livro Evolução em 2 Mundos também, do André Luiz. Não quer dizer que todo epilético tem essa causa. Evidentemente que não. É apenas uma das causas. O médico, o profissional da saúde, se foi responsável, se induziu, ele vai ter consequências diversas de desequilíbrios com repercussões seríssimas nessa vida ou em vidas passadas. Os espíritos que foram abortados, eles sofrem também tremendamente, dependendo de cada nível. E abrindo uma porta de solução para quem já fez o aborto, e não ficar se martirizando, nem sendo acusado. Que porta é essa que nós podemos abrir? Uma delas é a adoção. É a adoção de criaturas. Aqui, na Rússia, uma cadela amamenta filhotes de tigre abandonados pela mãe no zoológico da Sibéria. Uma adoção maravilhosa. Não é o único caminho para quem fez o aborto, é a adoção, mas é uma sugestão. Outra delas é auxiliar berçários, auxiliar a maternidade, a infância abandonada, reequilibrando os seus chakras envolvidos no processo do desequilíbrio dos abortos provocados. Bem, resumidamente, é isso que nós tínhamos a dizer. Muita paz, muito obrigado, está nosso e-mail ali. Teremos prazer em participar e colaborar em outras atividades. E com a autorização da Cláudia, do Carlos e toda a equipe, podemos abrir a perguntas? Há tempo? Sim, dei tempo sim. Muito obrigada, pela maravilhosa palestra, muito esclarecedora. E agora a gente gostaria de abrir, para quem quiser fazer perguntas,
o doutor Ricardo, fique à vontade, tá? Tá certo. Doutor. Opa! Estou vendo você bem agora. Então, bom, será um prazer se o pessoal quiser dialogar sobre algum dos pontos aí, né? Ou pontos relacionados. Eu! Opa, muito bem. Rapidinho. No final, você fez a colocação que até os médicos têm influência, assim, de resultados, né? Nas ações em cima do aborto. Sim. Os médicos, o pai também, que, assim, induzindo, o médico também induzindo, falando, é melhor fazer o aborto, eles também, nessa ação também tem resultados também? Sim, sem dúvida. É claro que a responsabilidade e as consequências são proporcionais ao nível de conhecimento, de informação que as pessoas tenham, né? Porque eu já escutei histórias seguintes, né? De médicos que induziram, recomendaram o aborto por desconhecerem completamente as questões espirituais e até por, entre aspas, por piedade, por uma situação de penúria, entende? Achavam que o melhor seria fazer aborto porque seria colocar mais uma pessoa pobre, em situação difícil, etc., né? Embora temos a história do Beethoven, que tinha um monte de irmãos com problemas gravíssimos, né? Com defeitos gravíssimos, e não foi abortado, né? E se fosse abortado, não teríamos o Beethoven, né? Mas, então, é isso. Então, há consequências, sim, mas é proporcional ao nível de conhecimento. Embora uma pessoa não conhecendo a lei da gravidade, se jogar uma pedra para cima, a pedra vai cair, porque a lei da gravidade existe para todos, né? Mesmo que a gente não conheça ou não acredite na lei da gravidade. Mas há uma proporcionalidade à consequência, conforme o nível de informação e o nível intrínseco de amorosidade, de intenções também da pessoa. Ok. Desculpa, só mais uma. E à vontade. Naquela hora que você disse também que o aborto ele só é possível, né, fazer, você está falando naquela questão de se a mãe correu risco, não seria isso? Pergunta 359 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os Espíritos respondem, né? Em caso de risco iminente de morte, risco gravíssimo, não é aquele jeitinho, não, ela está fraquinha, está um pouco, né, não está muito bem, não, é um risco iminente de morte mesmo, um risco seríssimo, né? Então, porque senão acabam morrendo os dois, inclusive, né? Morre a mãe e a criança, né? Então, há situações onde a curetagem uterina, ela se impõe por uma necessidade realmente grave, né? Então, aí, nesse caso, é admissível fazer aborto. Essa questão 359 aborda isso aí, né? Muito obrigado, doutor. Nada, amigo. O Lincoln, antes de encarnar, ele era chefe do departamento reencarnatório, né? Então, ele reencarnou e ele tem contribuído bastante. Ele já está no 5º. Muito bem. Bom, estamos abertos a outras questões também, se desejarem, né? Fiquem à vontade. Uma mãe que provoque um aborto na sua juventude, com desconhecimento das leis espirituais e sob pressão da família, por exemplo. E mais adiante, na sua vida adulta, ela assume uma gravidez e aceita essa gravidez e cuida e ama esse filho. É possível que esse filho abortado esteja voltando nesse momento? Muito possível. Isso acontece muito frequentemente, sabe? Porque há uma necessidade desse espírito reencarnar naquele lar, tem vínculos históricos, kármicos, com aquela família, com aquela mãe e tal. Então, é uma oportunidade
oportunidade para ele que é imperdível e uma oportunidade para a mãe até de ser recuperada da atitude anterior, né? A espiritualidade sempre procura facilitar, tá? E não existe a ideia de punição, existe a ideia sempre do amor, né? Então, é muito possível, não quer dizer que sejam todos os casos, né? Claro, mas, sim, muito bem lembrada a sua questão. Tá certo. Professor? Pois não. Estava falando sobre frequência com o espermatozoide. O óvulo se comunica com o espermatozoide? Queria que explicasse melhor isso daí, porque eu não tô entendendo. Eles conversam ou os espíritos irresponsáveis que comandam isso aí? Como é que é isso? É um conjunto de coisas, duas coisas acontecem. Então, eu vou tentar explicar, e se não fica claro, amigo, me coloque, eu reexplico, com a maior tranquilidade. Bem, o espírito, ele está, em geral, participando do processo de uma forma adormecida, de uma forma inconsciente, salvo espíritos de altíssimo nível, que são exceções, né? Então, ele geralmente é adormecido, e ele pode estar a quilômetros de distância, a milhares de quilômetros de distância, ele é ligado como por ondas magnéticas ao campo vibratório da mãe, depois aprofundamento ao chakra genésico, depois ao fluido vital do óvulo. Então, há uma ligação, um fio energético, milhares de fios energéticos, de ondas, que estão ligando ele ao óvulo. E ele pode estar à distância, lá no berçário, dormindo, no plano astral, então ligado ao óvulo. Até aí tá claro, né? Certo. Então, esse óvulo passa a refletir as vibrações do espírito, ok? Muito bem. Quando o casal tem relacionamento sexual, o que ocorre é que no líquido espermático existem aproximadamente 200 milhões ou 300 milhões de espermatozoide, um só fecunda. Quem é que vai fecundar? Vai fecundar o seguinte, aquele espermatozoide que tem o conjunto de genes, de DNAs, que tem a vibração, a frequência vibratória, o comprimento de onda, o brilho, a energia, que é atraída magneticamente para o óvulo, por um processo de sintonia. Então, vamos dar um exemplo assim, bem infantil, só para poder passar a ideia. O espírito vivia cortando o braço de todo mundo de propósito. Isso é um exemplo grosseiro, né? Cortando o braço de todo mundo de propósito. E o que acontece? Ele tem no seu corpo energético o registro daqueles atos que dá um desequilíbrio nessa região do braço. Então, ele transmitiria ali para o óvulo essa energia que vai atrair aquele espermatozoide que tem agenesia de braço direito. Certo? Isso é um exemplo grosseiro e simplório, só para dizer como é que funciona o processo por automatismo da lei cósmica. Não é Deus que você vai nascer sem braço, o mentor diz, você vai nascer sem... Não, é um processo da lei de Deus, é um processo das leis de Deus. Quais são as leis de Deus? Da física, da química, da biologia e tudo mais, são leis cósmicas, são leis divinas, são as leis da natureza. Então, o óvulo é impregnado pelas energias do espírito, que gera um campo energético que, por sintonia, atrai um espermatozoide que tem aquela genética compatível com essa vibração. O espermatozoide fecunda o óvulo e aí segue o processo. Não sei se deu para explicar, amigo? Acho que deu, né? Deu para transmitir? Tá certo. Assim... ele entra na frequência, mas então como é que eu podia dizer? É todo um processo, então, né? Não é que eles... Sim, claro, é todo um processo. É todo um processo com assistência dos mentores espirituais, com fluxo de energia, com equipes presentes, entende? Né? Embora
embora deixando bem claro que os espíritos mentores não estão presentes no ato sexual, mesmo porque o espermatozoide vai fecundar o óvulo muitas horas, às vezes até no dia seguinte, porque ele tem que ascender, caminhar pela trompa até chegar lá ao óvulo, certo? Então, não é no ato que eles estão presentes, é posteriormente ou anteriormente, tá? Bem, vamos adiante então. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu que, se me permite, doutor Ricardo. Pois não. Né? Talvez assim fica mais fácil o Adalberto entender. Vou me colocar como exemplo. Não que eu seja exemplo de alguma coisa, mas eu e meu esposo, meu amor, depois de 5 anos, veio aquela vontade de ter os nossos filhinhos. Então, programamos o dia de nascer, um que fosse no signo do meu marido e um que fosse no meu signo. Coisinha de casal, que se ama muito, né? Tá, e nasceu Bianca e Brian. E depois de 5 anos, né, eu tranquila, né, já passeando com as crianças pelo Japão todo, né? De repente, um espírito me fala, você vai voltar aqui semana que vem e vai me falar que aconteceu o seu maior medo. E o medo? Aí eu, como mãe, esposa, fiquei imaginando 1000 coisas, né? E passou, né? Não quis colocar muita coisa negativa na cabeça e entreguei para Deus. Quando foi um belo dia, minha menstruação atrasou, né? E sim, não tinha nem atrasado, mas ficou aquele pontinho. E meu esposo estava em casa, ele também é caminhoneiro, tudo, aí... Tá, vamos ao ponto. Vamos ao ponto. Estava grávida. E nisso, assim, a minha reação foi tão assim, e a dele foi tão mais explosiva de felicidade, que não deu tempo nem de cair aquela dúvida do medo, do arrependimento, mas, assim, qualquer pensamento negativo meu ia magoar ele. E nós, assim, na nossa vida, tudo foi... Aí, esse talvez é o ponto, assim, que eu não estava preparado para um terceiro filho, mas foi bem quisto, bem amado desde o momento. Parabéns. Aí, agora a pergunta, né, talvez... Vamos à pergunta. Isso que o Adalberto falou, né, do espermatozoide, né, a vibração do pai, né, ser tão mais forte que a vibração da mãe. Né, assim, como eu não estava preparada e meu esposo queria muito mais um filho, ele sempre quis uma família maior, assim, com vários, né? Então, eu acho que a vibração dele foi mais forte do que a minha. Né? E talvez esse espermatozoide que o Adalberto está, né, pensando agora foi direto, né? Mas foi um momento lindo, né? Assim, o momento da descoberta. Tanto é que a minha família foi muito contra, porque eu era uma jovem de 39 anos, né? Então, minha mãe no Brasil ficou com muito medo. Então, assim, veio aquilo, nossa, minha mãe, assim, não gostou. E eu não queria que nada... mas é bom você fazer a pergunta, porque eu não consegui entender qual é a dúvida ainda, mas tudo bem, fique à vontade. Então, até que ponto a vibração do marido influencia mais do que a vibração da esposa no momento de uma concepção? Rápido. Ótimo. Então, é o seguinte, na realidade, o que influencia mais é o comando espiritual da equipe coordenadora do processo reencarnatório. Esse é o primeiro ponto. Então, eles têm uma ação intensa nesse sentido. Em segundo lugar, é o trabalho que eles fizeram com você, quando você dorme, se desdobra, e orientam e informam você o seguinte: olha, você vai ter um outro filho por causa disso, por causa daquilo, tem vínculos do passado, vidas anteriores, então é feito todo um trabalho com você em desdobramento astral. Eu tive uma cliente que não queria ter filhos e tomava pílula, ela engravidou. Aí depois ela passou a usar dispositivo intrauterino, DIU, e engravidou de novo com DIU.
Aí ela fez a laqueadura de trompas e engravidou de novo. Entende? Isso é uma coisa muito rara, mas existe. Eu só vi um fato assim em 46 anos de médico, de trabalho. Né? Aí ela era espírita, e um dia ela foi na sessão mediúnica e falou com o mentor, posso fazer uma pergunta? Eles assim, claro, pode fazer sim. Onde fica meu livre-arbítrio? aí, sabe o que os mentores disseram? Todo seu. Ela assim, mas como assim todo meu? Eu não queria ter os filhos. Você não quer quando está aí acordada, mas quando você desdobra, chega assim, meu Deus, eu tinha que ter aquele filho por causa daquilo, naquela vida passada, aquela história do calabouço, não sei mais o que, e tudo mais, e, graças a Deus eu estou aqui consciente disso, não, eu vou aceitar, sim, ter essa criança, preciso e tudo mais e tal. Então, em desdobramento, foi feito um trabalho intenso com ela, explicando a situação, ela aceitou, pelo seu livre-arbítrio, só que não se lembra aqui em vigília, na vida física, né? Então, é feito um trabalho nesse sentido muito grande, né? Agora, é claro, se a mãe encarnada conscientemente bloqueia aquilo, mas, às vezes, a ação dos mentores espirituais, no seu inconsciente, no seu desdobramento, o trabalho maravilhoso do marido que está interessado e tudo mais, tudo isso soma, né? Então, um conjunto de fatores, tá? Mas parabéns, né? Tá aí são aí as crianças, né? Seja muito feliz. Olha a fotinha. Opa! Olha só, são 3? São 3. Oh, que maravilha! Linda, né? Muito bem. Obrigada, doutor. Nada, vamos adiante. Mais alguma questão, gente? Isso. A questão do tempo aí, a Cláudia e o Carlos controlam, né? Mas para mim está tudo bem, não há problema. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, acho que a gente pode, então, encerrar, né? Agradecendo a presença, eu né? Ouvindo, não estou conseguindo ouvir quase, está muito longe? Oi? Então, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, a gente pode encerrar, né? Então, aqui a gente faz assim, sabe, doutor Ricardo? A gente encerra, né? Eu encerro aqui a transmissão pelo YouTube e depois a gente continua aqui num bate-papo, né? E o senhor pode ficar à vontade, tá? Tá certo. Sinta-se em casa, por favor. Então, eu vou encerrar com o pessoal do YouTube e a gente pode encerrar por aqui também.